dia, pessoal. Veja, vou tirar umas dúvidas aqui que foi de Rani, tá certo? Talvez seja a mesma dúvida de vocês, tá? Pessoal, eu fiz aqui um croquis para mostrar a vocês como é que deve ficar o trabalho, tá certo? Relativo às pranchas, tá certo? Então veja bem, nas pranchas eu considerei aqui, se você precisa fazer 6 pranchas aí, a folha 1/6. Depois a folha 2/6, aí vai assim, ó, 3/6, não botei ali, mas é 3/6, 4/6, a folha 5 vai estar aqui, e a folha 6/6. Então o que é que tem na primeira folha? Na primeira folha, normalmente, você faz a locação e coberta, que está ali, ó, planta de locação e coberta, na escala 1/100 ou 1/50, depende aí do tamanho da folha, certo? Se for uma folha A0, dá para fazer 1/50 tranquilo. Mas se for na folha A1, a gente já viu aí que 1/100 dá para fazer legal. Então veja, o que é que tem aqui? Na planta de locação e coberta, é onde você vai colocar a identificação da construção dentro do terreno, tá certo? Sem muitos detalhes. Você vai colocar a rua, calçada, né, o muro. E dentro você vai colocar onde é que vai ficar dentro do terreno, dentro do lote, a sua construção, certo? Então, o que precisa agora aí? Você vê que tem uma linha tracejada aí, né, e tem outra contínua. A que está dentro é uma linha tracejada. O que é essa linha aí? Quem fez beiral, tá certo? O beiral, olhando aí na planta de locação encoberta, é como se você tivesse com um drone em cima da construção, olhando para baixo. Então você vai ver a laje, né? E essa identificação aí do beiral, de quanto é esse beiral em relação à parede, tá certo? A parede vai estar tracejada, que está abaixo da laje, tá certo? E aí você vai demonstrar aí quanto é de beiral que você tem. Aí você vai fazer a cota, você cota isso aí também, tá certo? Se diz, tem as cotas entre o beiral e o muro, tá vendo? E aí você faz, né? Quanto também você vai cotar tudo aí. Você vai dizer quanto é a distância, os afastamentos da rua. Você vai dizer qual é na rua, qual é o comprimento, a largura dessa rua, a largura da calçada. Você faz essa cota, tá certo? E quem tem beiral, identifique dessa forma, tá certo? O beiral vai ficar a linha contínua e que está abaixo, você não está vendo, mas abaixo você tem a parede, onde delimita a sua construção, tá certo? Então a planta de locação e coberta, escala 1/100. Aí você agora vai fazer do lado, eu acredito que dê para você fazer a planta de situação, porque você vai fazer numa escala 1/500 ou 1/1000, certo? Se não der 1/500, você faz 1/1000. Eu acredito que 1/500 dê, tá certo? O que é que tem essa planta de situação? Ela simplesmente vai mostrar o lote dentro de uma quadra, onde é que ele está posicionado. Vai ter as ruas, os lotes. Esses lotes normalmente ele tem numeração, tá certo? Ele é identificado pela prefeitura. Aí cada um tem uma numeração, certo? Inclusive ele próprio que está aí com uma rachura, que é o mais importante, é isso, é demonstrar onde é que está, onde é que o lote se encontra dentro dessa quadra, né? Em qual rua, tá certo? Então, se você faz uma quadra, tem 2, 3 ruas aí mostrando onde é, e você faz na escala de 1/500, que dá para, né? E 1 ou 1/1000, tá certo? Você vê o seguinte, que eu estou fazendo uma linha delimitando aqui, essa linha aqui, ó, ela faz uma subida dessa, delimitando aqui o local, certo? Porque você faz isso aqui porque você está indicando que
que para frente ainda tem mais coisa, mas você delimitou. Isso é uma delimitação da área, tá certo? O carimbo, tá certo? O carimbo vai ficar nesse lado aqui da folha 1. E aqui você identifica folha 1, a primeira folha, tá certo? Locação encoberta, situação. Aí a segunda folha, você pode começar com a planta baixa do primeiro pavimento, ou pavimento térreo, tá certo? Como queira, você pode colocar planta baixa, pavimento térreo, planta baixa, pavimento 1, e escala 1 para 100. Né? Se for na folha 0, 1 para 50. Tá certo? O que é que vai ter aqui? Da mesma forma, agora veja que se inverte as coisas. O beiral, ele também é demonstrado nessa planta, mas agora o beiral ele é tracejado, porque ele vai estar acima da sua construção. Certo? Então, você não enxerga esse beiral, porque você faz um corte aí de 1,50, né? Do piso até para cima, você faz 1,50 um corte, e tudo que está de 1,50 para baixo, você desenha, tá certo? Mas o que ficou lá em cima, como o beiral está lá em 3 metros, 6 metros, você vai identificar, né, através de uma linha tracejada. E você também vai cotar essa distância do beiral, ó, da construção para o beiral aqui, ó, tá vendo? Em toda a área aqui, ó, nessa parte aqui, do lado direito aqui também tem outra cota aqui para mostrar. Isso aqui é bom você cotar para você dizer quanto é de beiral que você tem, tá certo? O que é que eu posso dizer mais aqui? A folha agora vai ser 2 para 6, quer dizer, tem 6 folhas, essa é a segunda. Tá? Veja a diferença da planta de locação, está invertido, tá vendo? O que está tracejado é a parede que está tracejada. Aqui não, aqui é o beiral que está tracejado. Ó, o beiral aqui, ele está todo tracejado, tá certo? Isso para quem tem beiral, tá certo? Foi o caso de Rani, que ela perguntou. Tá? Na segunda planta, você continua, vai fazer a planta baixa do segundo pavimento, né? Do pavimento 2. Do mesmo jeito, você vai também identificar o beiral com linha tracejada, fazer essa cota aqui, ó, dizer quanto é que é a distância da parede, tá certo? Então veja, a linha tracejada aqui no beiral da planta baixa, tá certo? Então, observe o seguinte, que eu já coloquei aqui na planta baixa a linha de corte aqui, ó, onde é que vai ser o corte? O corte é A, tá aqui. Corte transversal e o corte longitudinal tá aqui, o B, esse aqui, ó. Esse corte. Veja o seguinte, se eu botei uma linha de corte aqui na planta baixa do primeiro pavimento, é interessante que eu faça esse mesmo corte aqui na planta baixa do pavimento 2, na mesma posição. Ela tem que ficar, ó, veja que ele está bem na mesma posição aqui. Isso aqui se coloca na mesma posição, ó. Tá aqui em cima, o corte A. E na planta do segundo pavimento, ó, também, ó, mesma posição. Por quê? Porque aí quando você vai fazer o corte, a planta de corte, que é essa aqui agora, você vai mostrar os dois pavimentos, tá certo? Você vai mostrar aqui, ó, o corte A, tá certo? Então, essa linha aqui do corte A, tudo que tá olhando, aqui, essa ponta, tá demonstrando que você tá olhando para essa direção aqui, ó. Então, você faz um corte aqui, e tudo que está nessa direção aqui, você está olhando para lá, você vai colocar aqui no corte, certo? No corte A, tá certo? Tanto do pavimento 1, quanto do pavimento, da planta do pavimento 2, certo? Onde está aqui, ó. Também você vai mostrar isso, aonde? No corte aqui, ó, vai fazer isso. Qual é o interessante aqui? É que a cota, quando você for cotar isso aqui, é só as elevações, ó. Tudo que está na vertical. Você não bota nenhuma cota na horizontal, nenhuma. Na planta baixa você faz tudo que está aqui na horizontal, tá certo? Então vai estar você vai cotar nas plantas baixas tudo que está na horizontal. E aqui no corte você vai mostrar a cota de tudo que está na vertical, somente. Você não faça nada, não meça, não bote nenhuma cota na horizontal, não bote que você vai estar errando, viu? Não faça isso.
Então todas as cotas são só vertical, assim, ó. Então você vai, por exemplo, mostrar a altura do beiral dessa janela, certo? E outra coisa, a cota, quando você for cotar, você faça você não deixa só uma cota, uma partezinha dela e pare não. Você vai ter que fazer ela e continuar medindo tudo que tiver, tá certo? Sempre você faz ela contínua para fechar a sua medida, tá? Por exemplo, você faz aqui várias medidas dessa, aí você pode fazer outras somando tudo, depois ela completa, certo? Com toda a distância, tá? É importante identificar, né? Corte a escala também 1/100. Se tá todo mundo 1/100, você também vai fazer o corte 1/100. Então, essa é o corte do AA. E agora, para você mostrar o corte BB, que está olhando para esse sentido, assim que também como na planta baixa do pavimento 2, também, ó, na mesma posição, olhando para esse sentido, tá certo? Faça tudo no mesmo lugarzinho, tudo igualzinho. E aí o corte está aqui, ó, corte BB, tá certo? Aí você vai fazer tudo que tá assim, que você vê nessa planta, levando agora na vertical. E faz as cotas também. Lembrando, tá vendo que você quando for cotar, você faz você faz assim, ela completa, não só uma partezinha e pare não, você vai medindo tudo. Tá certo? Faz numa linha só, num alinhamento só. Outra coisa, evite de você botar muitas coisas dentro da sua construção, por exemplo, sair colocando muita coisa aqui, ó. Vamos supor, isso pode poluir a planta, é melhor você botar do lado de fora. Tá certo? Eu coloquei aqui só para dizer isso, sabe? Evite fazer isso, porque fica poluindo a sua planta, ó. É cheio de coisa aqui, só se não tem condição, porque vamos supor, se a construção tem muita coisa, aí não tem jeito, aí assim, aí você tem que, o único jeito é botar aqui mesmo, mas evite, sempre coloque do lado de fora, fora, nem encoste, não faça nada encostando em seu desenho, nada, cota nenhuma encostando, linha nenhuma encostando, você deixe bem para poder o seu desenho não poluir, tá certo? Pronto, depois dessa planta de corte A e BB, tá certo? Depois desses dois cortes, a gente vai fazer as fachadas. Ó. Aí veja que a fachada já seria 6-6, já termina aqui. Se você tiver mais coisa, né, mais planta para mostrar, certo? Mas aqui só um exemplo, tá? Então aqui é as fachadas. Você vai mostrar a fachada também na escala 1/100. Eu estou fazendo 1/100, então todo mundo vai ser 1/100. Então, aqui você vai ter a fachada norte, você identifica aqui, ó, escala 1/100. A fachada leste, observe que tem um muro, ó, o muro, você vai fazer o muro aqui, ó. No caso da nossa construção tem uma elevação, né? Tem aqueles cota de nível, você vai fazer também um nível aqui de 20, de 40 aqui no finalzinho, depois 20 até 0, né? E aqui embaixo também você vai fazer a calçada, que ela tem 15, e depois a avenida, né? A rua, certo? É bom também fazer isso, tá? Então na fachada você não é muita coisa, você não precisa cotar, você só vai mostrar como é que é a fachada, não vai precisar botar valor nenhum, tá certo? Não coloque nenhuma cota, é somente mostrando como é a sua fachada, tá certo? Então você tem aí todas as fachadas 1/100, acredito que na folha 1 dê para fazer as 4, tá certo? Então fachada norte, sul, leste e fachada oeste, as 4 fachadas aqui, tá certo? Então o conjunto de prancha vai ser isso, né? O conjunto que você tem para o seu projeto, tá certo? Só resumindo, né? Que vai ser então uma prancha para situação, locação e coberta, as duas de planta baixa, tá certo? Do pavimento 1, pavimento 2, pavimento térreo, né? Pavimento superior. Depois você tem os cortes AA, que você já identificou lá nas plantas baixas, o corte AA, corte BB, e você tem suas fachadas aí. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida é só mandar aí, tá?